Continuando, outra parte teórica, medida de desempenho. Qual que é a principal medida de desempenho de quem está estudando para concurso? Fazer questões de provas passadas em casa, ver qual é a matéria que você está mais acertando, mais errando, para corrigir. Então, para que serve uma medida de desempenho? Gerar correção, se aquilo for ruim. Se a medida de desempenho estiver boa, qual é o objetivo? Melhorar ainda mais. Então, uma medida de desempenho boa, procure melhorar mais. Uma medida de desempenho ruim, procure corrigir. Quais são as medidas de desempenho para a área de materiais saber se ela está fazendo um bom papel? Primeira medida de desempenho, grau de reclamações. Se os clientes estão reclamando do material, do produto que compraram, é possível que tenha culpa da área de materiais. Por exemplo, você comprou um liquidificador, ligou na tomada, passou pouquinho tempo, explodiu. Pode ser que tenha sido culpa da mão de obra, que não montou direito. Aí a área de materiais não tem culpa. Mas pode ser que tenha sido culpa da qualidade da matéria-prima. Aí foi a área de materiais que comprou errado. Só que o grau de reclamações é pouco, porque o brasileiro hoje não reclama mais. Por que a gente não reclama mais? Adianta? Tu reclama para o fornecedor de qualquer coisa, ninguém resolve nada. O que o brasileiro está fazendo agora? Está parando de reclamar e simplesmente deixando de comprar. Compre em outro fornecedor. Por exemplo, num raio de 10 km da sua casa, quantos supermercados tem? Um monte. Se um me atende mal, eu compro no outro. Para que ficar reclamando? Quantas escolas de concurso? Quantos supermercados, padarias, bancos? Então, quer dizer, hoje a gente não reclama tanto assim. É importante para a empresa observar o grau de reclamações e comparar com o volume de venda. Se as vendas não caíram, mas as reclamações estão elevadas, esse cliente ainda é nosso. Corrija logo para poder deixar ele satisfeito. Ou ele até não gostaria de ser cliente, mas ele está refém, porque a gente é o único fornecedor que ele tem. Quando surgir um concorrente, ele vai embora. Outra situação, o grau de reclamações é baixo, mas as vendas caíram para caramba. Esse cliente está indo embora sem reclamar. E eu tenho que ver se a culpa é da área de materiais, para poder corrigir. E seja lá de quem for a culpa, cada departamento que corrige o seu problema. Mas para a área de materiais, que é o que a gente está vendo, eu tenho que comparar o grau de reclamações com o volume de venda. Outra medida de desempenho, o cálculo do giro do estoque e do estoque em processo. Giro do estoque, conforme a gente viu lá no começo da aula, é a quantidade de vezes que o estoque se renova. Comprou, acabou, comprei de novo, acabou, comprei de novo, acabou, comprei de novo. Se o giro do estoque aumenta, isso é bom ou ruim? Aparentemente bom. Significa que eu estou produzindo mais, estou vendendo mais. Pode ser ruim. Vai que lá na padaria eu usava 50 quilos de farinha por semana, agora eu uso 100. Só que eu não estou produzindo mais. É porque a farinha caiu a qualidade, eu estou tendo que usar mais farinha para fazer a mesma quantidade de pão. Aí é ruim. Então tem que analisar isso. Também tem que analisar o cálculo do estoque em processo. Por exemplo, o processo de produção de um bolo na padaria leva 2 horas, por exemplo. Agora está levando 4. Por quê? Porque o forno não aquece mais como antigamente. Não está faltando manutenção no forno? E o forno não é patrimônio? Responsabilidade da área de materiais. Exemplos, né? Outra medida de desempenho que eu deixei em negrito porque são termos técnicos: lead time e queuing time. Infelizmente, na hora da prova, vocês vão ver vários termos ou em inglês ou em japonês. Porque o que nasceu de administração ou é americano ou é japonês. Então várias palavras continuam na língua original. Vocês sabem que, para quem tem uma noçãozinha de inglês, que uma palavra em inglês não significa só uma coisa, é um contexto. Porque o vocabulário em inglês é menor do que o português, tem muito menos palavras. Então, por exemplo, blues em inglês pode significar azuis, né, plural de azul, pode significar um ritmo musical, blues, e pode significar tristeza. Não tem nada a ver uma palavra com a outra. Então, assim, muitos termos em inglês significam várias coisas ou contextos amplos. Essas 2 palavrinhas, pequenininhas, são contextos amplos. O que é lead time? Deixa eu colocar aqui no quadro, para vocês copiarem esse conceito. Aí eu vou colocar no quadro e aí eu já explico. Então, olha só. Lead time. Ao pé da letra, significa tempo de espera.
Lead time, tempo de espera. QE time, ao pé da letra, significa tempo de fila. Aí você vai falar, mas Wendel, tempo de espera, tempo de fila, parece sinônimo, porque uma fila é uma espera. Mas olha só, o conceito. Quando a gente fala tempo de espera, é o tempo de espera que leva para um processo ser inteiramente concluído. Por exemplo, vamos supor que você saiu da sua casa para vir aqui para a aula, e você levou 30 minutos. Então, lead time da sua chegada na escola, 30 minutos, tempo de espera. Você não ficou esperando, você ficou em movimento. Mas você teve que esperar o processo ser concluído para você chegar aqui. Então, lead time é o tempo que leva para as coisas ficarem prontas. Por exemplo, QE time, tempo de fila, é quando por alguma razão aquele processo está fisicamente parado, igual uma fila que você fica parado. Então, por exemplo, vamos supor que você veio de ônibus para cá e levou 30 minutos da sua casa até aqui. Só que quando você foi para a parada de ônibus, tu ficou 10 minutos na parada. Você ficou 10 minutos com o processo fisicamente parado. Aqueles 10 minutos, QE time, tempo de fila, dentro dos 30 minutos inteiros do lead time, que é o tempo de espera. Pegaram o conceito? Então, tempo de espera, lead time, tempo de espera para um processo ficar inteiramente concluído. QE time, tempo de fila, tempo que o processo está fisicamente parado. Beleza? Vamos colocar na prática agora. A gente compra de um fornecedor que fica lá em Belém do Pará. E pegando a Belém Brasília, vindo de caminhão, leva 5 dias para entregar aqui. 5 dias. Isso é lead time ou QE time? Lead time, tempo de espera. É o tempo que eu tenho que esperar para chegar o produto, 5 dias. Só que vamos lá, o cara saiu lá de Belém do Pará, pegou o caminhão e veio embora, pegando a Belém Brasília. É um ser humano que precisa dormir. Ele para à noite para dormir. Essa parada à noite para dormir está dentro dos 5 dias. Só que esta parada para dormir é o lead time ou é o QE time? QE time, tempo de fila. Está fisicamente parado. Eu, como cliente, estou reclamando com o fornecedor. Fornecedor, 5 dias é muito tempo. Eu preciso receber essa carga mais rápida. Se você não me entregar mais rápida, eu mudo de fornecedor. O que ele vai fazer? Vai virar para o caminhoneiro e falar, caminhoneiro, não para dormir mais não. Vai embora. O que o caminhoneiro vai fazer para cumprir o horário? Tomar rebite, pó de guaraná, cocaína, drogas e por aí vai. E aí acontece todos esses acidentes que a gente vê nas estradas brasileiras toda semana. Não é a medida mais inteligente. O que seria o certo? A empresa fazer um convênio com hotéisinhos de beira de estrada, nessa estrada, aonde? Para fazer mais barato, para que o caminhoneiro, quando vai parar para dormir, é mais barato ele dormir, só que está acabando de acordar um caminhoneiro da mesma empresa que dormiu o dia inteiro, que continua a viagem à noite, enquanto o outro está dormindo. No dia seguinte, de manhã cedinho, vai chegar um outro caminhoneiro daquela transportadora, aonde esse cara acabou de acordar, ele assume o caminhão e continua, e o outro para dormir. Para quem já fez viagem interestadual por ônibus, não troca de motorista? Troca. Fazer a mesma coisa, só que vai ficar mais caro, não vai? O que o fornecedor pode fazer então? Empresa, cliente, daí de Brasília, temos 2 opções. Se você quiser receber em 5 dias, o preço é X. Para receber em 2 dias e meio, o preço é Y. E aí você deixa como opção para o cliente. Se ele pagar mais caro, recebe mais rápido. Se ele pagar o preço normal, recebe no prazo convencional. Pronto. SEDEX e SEDEX 10, mesma coisa. Ficou clara a diferença de lead time para QE time? O lead time e tempo de espera, o senhor falou o quê? Que é o tempo que espera para o processo ficar pronto. Ficar pronto. Tá? QE time, tempo que o processo está fisicamente parado. Então é o total, o lead time. Lead time é o total. Quer ver um outro exemplo? Na indústria automobilística, um carro não começa a ser construído e fica pronto inteiro no mesmo dia. Então, começou a montagem da lataria. Chegou 6, 7 da noite, a fábrica parou. Só voltam às 7 da manhã do dia seguinte. Esse intervalo das 7 da noite até as 7 da manhã, QE time. Só que o lead time é o tempo inteiro até o carro ficar pronto.
Qual que é o objetivo das empresas para deixar clientes felizes? Diminuir lead times. Se possível, eliminando QE time. Só que nem sempre é possível eliminar. Numa fábrica, como é que eu elimino o QE time? Pago 3 turnos e a fábrica trabalha 24 horas. Eliminei o QE time. Se o cliente pagar por isso, beleza. A gente faz isso. Então, como é que isso cai em prova? Com relações matemáticas. É correto, e inclusive com um sinal matemático. É correto afirmar que o QE time pertence ao lead time. Pertence, ele está dentro do lead time. É correto afirmar que o lead time está contido no QE time. Não, ele contém, mas não está contido. Pode cair assim com relações matemáticas ou com a palavrinha no meio da questão, como a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Beleza. Outra medida de desempenho: quantidade do produto acabado no estoque. Aquela foto que a gente viu agora há pouco do pátio da Volkswagen lotado, aquilo é bom ou ruim? Ruim. Porque provavelmente está produzindo e não está vendendo. Mas se aquela foto foi tirada no exato momento que acabou a produção e que daqui meia hora tudo aquilo vai ser desovado, significa que a fábrica está vendendo pra caramba. Então eu tenho que analisar o motivo. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas é importante analisar a quantidade de produto acabado no estoque de tempos em tempos e comparar esses tempos. Outra medida de desempenho: a eficácia das entregas. Uma coisa que o brasileiro é imediatista. A gente quer comprar e receber no mesmo dia. Qual que é o sonho do brasileiro? Chegar nas Casas Bahia, comprar aquela cozinha Itatiaia de ferro feia pra caramba, mas o motorista já seguiu o seu carro para entregar na mesma hora, com um montador já dentro do caminhão para já montar na mesma hora. Isso vai acontecer? Não. Você vai esperar 7 dias no mínimo para chegar na sua casa e mais 3 dias para o montador chegar na sua casa. Por que se espera tanto? Logística. As Casas Bahia esperam ter um monte de entregas para o endereço próximo do seu para fazer uma viagem só e economizar combustível e mão de obra, economizar custos, reduzir custos. Quando demora mais do que 7 dias, é porque não teve muita venda para perto de onde você mora. Então a culpa é sua de morar longe, infeliz. More mais perto do depósito das Casas Bahia, né? Enfim. Mas isso é importante porque, né? O problema das empresas brasileiras é que elas acham que o cliente tem que se adaptar à empresa. Não, é a empresa que tem que se adaptar ao cliente. Então você tem que ter 2 opções. Cliente, a gente entrega em 7 dias, o preço é X. Quer receber hoje? O preço é Y. Por quê? Porque aí a empresa põe numa Kombi, freta, não sei o que, e entrega. E cobra um pouco mais caro. As compras virtuais são todas assim. Sempre demora para chegar, porque eles esperam ter mais entregas para aquele endereço. A não ser que seja despachado pelos Correios, aí não. Né? Só que aí é mais caro. Outra medida de desempenho: fazer auditoria nas ordens de compra. Aquilo que eu falei, fazer essa auditoria é importante, por quê? Para ver se o fornecedor não está pisando na bola, não está cometendo erros, não está aumentando o preço sem eu perceber. Então isso também é importante. Outra medida de desempenho: calcular o total de itens entregues aos nossos clientes. Muitas vezes, o atraso da nossa empresa ao entregar para o cliente é porque o fornecedor atrasa com a gente. Então eu tenho que fazer um cálculo. Qual é o percentual de erros do fornecedor? Aí ele pisa na bola em 30% das entregas. Qual é o percentual de erro da nossa empresa? 30%. De quem que é a culpa? Do fornecedor. Agora, vamos supor que o fornecedor não pisa na bola, mas eu piso com o cliente. O erro não é do fornecedor, o erro é interno. E aí com isso você consegue corrigir os erros. Outra medida de desempenho: fazer uma avaliação dos gastos totais da área de compras. Isso quem vai cobrar é o dono da empresa. O dono da empresa vai virar e falar assim: a área de compras está gerando economia de um ano para o outro? Como é que a gente vai gerar economia se a inflação aumenta todo ano, a gasolina aumenta todo mês e tudo aumenta de preço? Para o dono da empresa não interessa. Ele quer saber se você economizou de um ano para o outro. Como é que eu economizo não deixando faltar material para a empresa? Chorando com o fornecedor mais desconto, procurando fornecedores mais baratos, procurando itens similares que possam substituir o item original. E esse é o dia a dia do comprador e do departamento de materiais inteiro: buscar a economia. Ele vai ser cobrado por isso. E as 2 últimas medidas de desempenho têm mais a ver com a área de RH, mas aqui no caso envolvendo a área de materiais. Fazer uma correlação entre o número de pessoas contratadas, entrevistadas e dispensadas. Como eu falei, a rotatividade nesse setor é muito grande, na área de estoque. Como eu falei, ninguém sonha em ser estoquista.
e criar uma carreira de estoquista. É um emprego temporário. Já na área de compras não, você cria uma carreira e até se desenvolve. Só que aí que está, se contrata muita gente, se dispensa muita gente e se entrevista muita gente. Você gasta tempo e dinheiro com isso. Ao mesmo tempo, tem que fazer uma correlação também das horas de treinamento concedidas para as horas trabalhadas. Tem muita empresa que investe tanto em treinamento, só que a rotatividade é alta e não teve de volta nem o dinheiro que investiu em treinamento daquela pessoa que já pediu demissão. Então, como fazer para a pessoa ficar mais tempo na empresa, para gerar algum retorno financeiro? Só que envolve o RH também, né? Essas duas últimas medidas de desempenho não são específicas da área de materiais. Qualquer departamento se preocupa com isso, inclusive o de materiais. Então, essas são as principais medidas de desempenho. Tranquilo? Fácil? É fácil, só que as bancas têm o poder de complicar, não é isso? Olha essa questão sobre lead time, como a banca consegue complicar a nossa vida. É correto definir o lead time de compra como sendo o lapso temporal entre a decisão de compra de um item e a sua efetiva liberação pelo controle de qualidade para adesão ao estoque ou fornecimento à produção. Agora ninguém respondeu rápido. Por quê? Não foi por falta de pressa, não. Foi por não entender o que a questão perguntou. Ela é tão fácil. O problema são as palavras técnicas. Quer ver com palavras simples o que a questão está perguntando? É correto definir o tempo de espera de uma compra do momento que eu decido comprar até o material chegar na empresa, depois de verificar a qualidade. Sim. Certo ou errado? É isso que a questão perguntou. Olha só. É correto definir o lead time de compra, tempo de espera para a compra ser concluída, como sendo o lapso temporal, intervalo de tempo, entre a decisão de compra, quero comprar e vou comprar, já está correndo tempo, de um item, e a sua efetiva liberação pelo controle de qualidade para adesão ao estoque. Para a gente guardar no estoque, não tem que abrir caixa por caixa e ver se está tudo ok? Controle de qualidade para guardar no estoque. Ou, quando não vai para o estoque, pode ir direto para quem vai usar, ou fornecimento à produção. Em outras palavras, lead time de compra, de quando eu decido comprar até o material chegar dentro da empresa verificar a qualidade. Certo ou errado? Questão correta. Só que qual é o problema da questão? Termos técnicos, vocabulário, que vocês precisam se acostumar para conseguir responder essas questões em prova. Lapso aí é o quê? Oi? Lapso, intervalo de tempo. Tá? Um lapso, uma falha. Lapso pode ser falha também, tá? Mas aqui no caso, lapso temporal, intervalo de tempo. Beleza? 19. Um alto estoque de materiais acabados não traz satisfação aos clientes da empresa, na medida em que esses terão que esperar mais tempo para receberem seus pedidos. Está começando a ficar atento. Um alto estoque de materiais acabados não traz satisfação aos clientes da empresa, na medida em que eles terão que esperar mais tempo para receber seus pedidos. Correto. Certo ou errado? Verdadeiro. A questão é correta. Correto. O que um cliente compra? Material acabado ou produto acabado? O cliente compra produtos, não compra materiais acabados. Então olha só, se lá na padaria tem um monte de bolo lá dentro da padaria, da linha de produção, faltando colocar a cereja, isso importa para o cliente? Não, o cliente não se preocupa com isso. O cliente quer saber se tem bolo pronto na prateleira. Concorda? O cliente está preocupado se tem produto acabado para levar agora. Então olha o que a questão está afirmando. Um alto estoque de material acabado, que não está disponível para o cliente ainda, não traz satisfação aos clientes da empresa. Não traz mesmo. O que traz satisfação para o cliente é ter produtos acabados para ele levar na hora que ele quiser, na quantidade que ele quiser. Por isso, correto. Se a questão falasse, um alto estoque de produtos acabados não traz satisfação ao cliente da empresa, aí está errado. O que o cliente compra é produto acabado e não material acabado. A gente viu isso agora há pouco. Beleza? Então, nesse caso, correto. Beleza até aqui? Se tivesse produto aí, estava errado também, então, não? Não. Porque ele dá uma afirmação aqui. Não, se tivesse produto, estava errado. Material ficou correto. Ah, então não. Entendeu? Ó, de novo.
um alto estoque de material acabado. O cliente não compra material acabado, ele nem sabe o que é material acabado. Não traz satisfação dos clientes na empresa, não traz mesmo. Agora, um alto estoque de produto acabado deixa o cliente feliz. Não é legal quando você chega numa loja e tem o que você quer? E que você não tem que ficar esperando, ou então a loja fala assim, acabou. Não tem. Tem que esperar. Não, tem que esperar. Se eu quero comprar um sapato para uma festa hoje à noite, eu não vou esperar chegar, eu vou comprar em outra loja. Então, um alto estoque de produto acabado traz satisfação ao cliente. Agora, material acabado não traz satisfação nenhuma. Nem traz satisfação, nem insatisfação. Não fede nem cheira material acabado para o cliente. Professor, vamos falar sobre no final dela, porque no final dela ia dizer o fornecimento à produção. Mas essa produção não seria já o lead time, não seria o final? Olha só, pergunta do colega em relação a 18. Ou fornecimento à produção. Lembra da estratégia que eu falei, que a ideia é reduzir estoque? Se possível, não ter estoque. Uma empresa pode comprar uma matéria-prima para chegar hoje às 7 da manhã e ao invés de eu estocar, essa matéria-prima já ir para a produção? Pode. É isso. Então, o lead time de compra começa quando eu decido comprar e termina. Ou quando o material chega no estoque, depois de verificar a qualidade, guardo, ou quando o material chega e já vai para a linha de produção. Beleza? Por isso, a 18 correta. Tá? E no caso da 19, material acabado não fede nem cheira para o cliente. O que o cliente quer é produto acabado. Então, alto ou baixo estoque de material acabado não traz nenhuma satisfação ou insatisfação para o cliente. O produto acabado, sim. Tá? Bom, com isso, eu posso dizer que a gente terminou a parte introdutória da matéria e os conceitos gerais. Agora a gente vai entrar nas especificidades. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre compras. Sobre compras se fala pouco. Por quê? Aonde que numa prova de concurso eu estudo detalhes de compras? 8666, Lei de Licitações. Tem licitação no edital? Tem no de vocês? Tem que estudar 8666. Compras, então, dentro da matéria de administração de materiais, é uma matéria que tem licitações lá. Certeza? Tem licitações. Aí a banca é sacana, porque ela não escreve Lei 8666. Mas tem licitações, contrato de licitações é 8666. Aí é outro professor de Direito. Só que assim, a gente tem que falar também sobre compra, só que de forma geral, sem adentrar a lei. Isso cai em prova dentro da matéria de administração de materiais. Como que os autores definem o que é compra? Vocês vão ver que essa definição é bem simples, de acordo com aquilo que vocês já sabem. Então, o que é compra, teoricamente falando? O setor de compras tem a grande responsabilidade de suprir a empresa com os insumos adequados, as particularidades da organização, atendendo às necessidades do mercado. Tranquilo. Então, a função da área de compras, suprir a empresa com aquilo que ela precisa, de acordo com a necessidade. Ok? Outro sim, obter e coordenar o fluxo. Por favor, grifem esses dois verbos, obter e coordenar. Eu já explico por que eu pedi para grifar. Para a galera que está assistindo em casa também, grife, obter e coordenar o fluxo. Então, olha só, outro sim, obter e coordenar o fluxo contínuo de suprimentos, de modo a atender aos programas de produção. Comprar os materiais aos melhores preços, não fugindo aos parâmetros qualitativos e quantitativos. E procurar as melhores condições para a empresa são alguns dos objetivos da área de compras. Fácil. Traduzindo. Por que eu pedi para vocês grifarem esses dois verbos? Quando a gente fala fluxo de suprimentos, fluxo não é movimento? Movimento não é logística? E logística não é compra. Então, quando fala fluxo, é logística. Mas aqui está falando fluxo e é compra, por causa dos verbos. Obter não é comprar? Só vai existir logística se compras comprar. Se compras não comprar, tem movimento de material dentro da empresa? Não. Então quem é que obtém o fluxo? Quem é que inicia um fluxo? Compras. Coordenar aqui é o seguinte: a gente fez um pedido para o fornecedor. E ele falou assim, daqui 3 dias eu entrego. Passou 3 dias e não entregou. Quem é que vai ligar para o fornecedor perguntando onde é que está a carga? É logística ou é compras? Compras. Foi compras que comprou, compras tem que coordenar isso.
Só que logística vai cobrar de compras. Compras, cadê a carga? Aí compras vai e coordena. Se o verbo fosse gerenciar o fluxo, não é compras. Quem gerencia o fluxo é logística. Compras obtém e coordena o fluxo, mas não gerencia. Porque o fluxo de materiais não é só do fornecedor para a nossa empresa. É do fornecedor para a nossa empresa, dentro da empresa para o cliente. O movimento de material é maior. Obter e coordenar fluxo, compras. Gerenciar o fluxo inteiro, logística. Então, se na hora da prova eu tiver essa definição copiada, mudando o verbo, ao invés de obter e coordenar, gerenciar o fluxo, questão errada. Porque quem gerencia o fluxo não é compras, e sim logística. Agora, obter e coordenar, que é comprar e saber onde está a carga, aí é compras. Beleza? Por isso que eu pedi para vocês grifarem. Essa é a definição do que é compras, bem fácil. Questões sobre isso. A previsão subestimada do consumo de determinado material é fator que leva a administração de compras a praticar atos prejudiciais à empresa? O que é uma previsão subestimada? Achar que vai vender. Prever menos do que o que eu vou precisar, vai faltar. Se faltar, leva prejuízo? Leva. E se na questão não tivesse subestimada, e sim superestimada, aí vai sobrar. Também leva prejuízo. Então, seja subestimada, seja superestimada, a questão está o quê? Correto. Leva a atos prejudiciais à empresa. Certinho. Só 5 minutos. Oi? 5 minutos. Tá, beleza. 21. O processo de compra é de responsabilidade exclusiva da unidade de compras. Certo ou errado até aí? Comprar é uma obrigação exclusiva de um departamento de compras. Imagina a padaria perto da sua casa. Tem área de compras dentro da padaria? O dono da padaria, ele é caixa, ele é padeiro quando o padeiro falta, ele é cobrador, ele é entregador, ele é cobrador, ele é comprador, ele faz tudo. Aqui na escola não tem área de compras. Possivelmente a direção, a coordenação da escola compra o que a escola precisa quando precisa. Não existe lei que obrigue empresas a terem departamento de compras. Só que vão para órgãos públicos. Os órgãos públicos precisam ter departamento de compras? Não é obrigação de lei, mas é determinação da Instrução Normativa 205, que legisla sobre como que tem que ser a atividade de compras de materiais e patrimônio nos órgãos públicos brasileiros. Essa Instrução Normativa 205 nunca está em edital nenhum, mas você tem que estudar. Por quê? Porque ela fala sobre como são as compras em órgãos públicos no Brasil. Aí existem decretos regionalizados. Por exemplo, no Distrito Federal tem um decreto que está no edital da Polícia, que é sobre compras no GDF. Só que esse decreto pode ir contra como deve ser compras na União? Não. E você tem que conhecer. Essa Instrução Normativa 205 está no final do material de vocês, está aí. Geralmente não está em edital nenhum, mas a leitura é obrigatória. Não precisa estudar aprofundado, mas tem que dar uma lida, beleza? Mas vamos continuar a questão. O processo de compra é de responsabilidade exclusiva da unidade de compras, em função da sua complexidade e especificidade, bem como do risco de ações judiciais por descumprimento de legislação correlata. Não existe uma lei que obrigue as organizações a ter setor de compras. Em órgãos públicos existe uma determinação. Mas a questão está falando em órgãos públicos ou privados? Está generalizando. Generalizando, não tem obrigação de ter área de compras constituída. É errado. Essa exclusiva que faz ela ser errada. Quem fala isso? Boa pergunta, mas deixa eu aproveitar para dar a última dica da aula de hoje. O colega falou, o exclusivo é que deixou a questão errada. Cuidado, que existe uma psicose em concurseiros, que é um dos sintomas de uma doença que eu detectei chamado SPC, Síndrome do Psicopata de Concurso. Um dos sintomas é esse. Tem exclusivo e está errado. É verdade. 90% das questões que afirmarem uma verdade absoluta estão erradas. Mas vai que aquela questão na sua prova faz parte dos 10%. Então esquece essa regra. Isso é regra de chute. E chute, cara, tu não precisa estudar para concurso, vai jogar futebol. Então é o seguinte, nesse caso sim, o exclusivo deixou a questão realmente errada. Mas não é por causa da presença da palavra exclusivo. É porque está afirmando, o processo de compra é de responsabilidade da área de compras. Não. Em várias empresas, o dono da empresa compra também. Em várias empresas, uma orelha seca compra.
Enfim, o padeiro vai fazer compra de farinha na correria, se faltar farinha para a padaria. Então não é de responsabilidade exclusiva da área de compras. Em órgãos públicos, é determinado que preferencialmente tenha uma área de compras constituída. Até para quê? Para seguir a lei 8666, com pessoa preparada para isso. Beleza? Então olha só, questão 22. O planejamento da necessidade de materiais, MRP, que é algo que eu ainda não expliquei, é um sistema que interrelaciona previsão de vendas, planejamento da produção, programação da produção, programação de materiais, compras, contabilidade de custos e controle da produção. Eu ainda não expliquei isso, mas você lendo a questão, o que você interpreta? Que estaria certo ou errado? Porque olha só, você está falando do planejamento da necessidade de materiais. Pô, um planejamento envolve correlacionar vários setores. Então, realmente a questão está correta, realmente o gabarito é correto. Só que aí o que acontece? Deixa eu explicar para vocês então o que é o MRP. A gente vai ver mais detalhes depois, mas deixa eu antecipar porque a questão veio agora. MRP é uma sigla do inglês que significa Materials Requiring Planning. Tradução, planejamento da necessidade de materiais. Como é que funciona o MRP? Por exemplo, o ponto de partida para toda atividade da área de materiais é a previsão. E um método bem eficiente é perguntar para os departamentos: departamento, o que você vai consumir mês que vem? Uma estimativa. E aí a área de compra já antecipa e compra. Só que você concorda que se isso for feito só desse jeito, simplesinho assim, corre o risco do departamento não ter dado uma estimativa correta e a área de compras comprar ou sobrando ou faltando. Então, como é que funciona o MRP? A gente pergunta para cada departamento, mas, por exemplo, imagina uma fábrica de carros, por exemplo. Aí a gente pergunta, área de vendas, qual que é a sua previsão de venda de carro para o mês que vem? 500 carros. Então, eu já devo comprar peça para 500 carros? Ainda não. Agora eu vou perguntar para a área de produção. Área de produção, a gente tem capacidade produtiva para produzir 500 carros no mês que vem? Não, só 400. Vendas vende 500, mas produção só produz 400. Então eu devo comprar peça para quantos carros? Para 400. Só que agora eu pergunto para a área financeira. Área financeira, temos dinheiro para pagar peça para 400 carros? Não, só temos dinheiro mês que vem para 300. Agora eu compro quantos? Para 300 carros. Isso é MRP. Você vai correlacionando as informações entre os departamentos. Além disso, o que mais é o MRP? Eu correlaciono a informação entre os departamentos e aí vou encomendar então peças para 300 carros. Pô, quantas peças vai no carro? Milhares. O carro começa a produção montando o esqueleto, a parte metálica. Então o que eu negocio com os fornecedores? Ao invés de chegar tudo de uma vez para os 300 carros e lotar o estoque e virar uma bagunça na empresa, vamos supor que nos 4 primeiros dias de produção se monta o esqueleto. Então primeiro vai chegar chapas de aço. Lá pelo 3º dia chega a parte mecânica. Lá pelo 7º dia chega a parte elétrica. Então quer dizer, os itens vão chegando de acordo com a velocidade da produção. Então fechando, o que é o MRP? Quando a gente correlaciona a informação de vários departamentos e os itens chegam de acordo com a velocidade da produção. Não vou colocar isso no quadro agora, porque daqui a pouco eu vou explicar detalhes do MRP. Aí a gente vê isso mais detalhado. Porque o que acontece? Eu sempre acho interessante nas aulas eu colocar questões de assuntos que eu ainda não expliquei para ver a interpretação do texto de vocês. E aí eu ia induzindo para aquilo que é correto. Depois eu explico mais detalhes. Mas questão correta. Planejar a necessidade de materiais é interligar a informação entre os departamentos. Como a questão está falando. Interrelaciona previsão de vendas, planejamento da produção, programação da produção, programação de materiais, compras, contabilidade de custos e controle da produção, com base naquilo que eu expliquei, questão correta. Beleza? Essa 23 é de um outro assunto que eu também não expliquei, de logística, que a gente vai ver na 4ª aula. Mas vamos lá. A carga unitária destina-se exclusivamente a definir lote de compra, com o objetivo de facilitar a comunicação entre comprador e fornecedor. Certo ou errado? O que você interpreta? Uma só carne? Carga unitária é toda a compra que foi feita entregada uma única vez. Quase. Não é entregar de uma vez, é entregar num único volume. Uma unidade. Não. Uma caixa. Uma caixa é uma carga unitária. O que acontece?
Vocês falaram assim, exclusivamente. Cuidado, isso daí é algo que eu chamo, é um dos sintomas de uma doença chamada SPC, Síndrome do Psicopata de Concurso. Tem exclusivamente, a questão está errada. Calma. 90% das questões que tem exclusivamente estão erradas mesmo. Mas vai que na sua frente está uma questão que faz parte dos 10%. Então calma. Na realidade, realmente, isso aqui está errado. Mas não é bem por causa do exclusivamente. Olha só. Carga unitária é o seguinte. Quando você vai no supermercado comprar bombons, você compra 28 bombons ou você compra uma caixa de bombom? Uma caixa, carga unitária. Não fica mais fácil para carregar do que carregar 28 bombons na mão? Não fica mais fácil para guardar na prateleira lá de casa, a caixa inteirinha? Como é que essa caixa chegou no supermercado? Uma caixa maior, com várias caixinhas. Carga unitária de novo. Uma caixa com caixinhas de bombom. Como é que essa caixa com caixinhas de bombom saiu da distribuidora? Num pallet. Um pallet com várias caixas, com várias caixinhas. Como é que esse pallet saiu da fábrica? Num container. Um container com vários pallets, com várias caixas, com várias caixinhas. Está percebendo que eu estou unitizando toda vez? Olha o que a questão está perguntando. Unitizar destina-se exclusivamente a definir lote de compra com o objetivo de facilitar a comunicação entre comprador e fornecedor. Realmente facilita a comunicação. Só que não é com esse objetivo, isso é consequência. Qual é o objetivo de unitizar a carga? Facilitar o transporte e facilitar a armazenagem. Consequentemente, facilita a comunicação. Como assim, consequentemente, facilita a comunicação? Não é mais fácil a gente chegar para o fornecedor e falar assim, manda para mim um container de bombons, do que falar assim, manda para mim 1.448.323 bombons? Então facilita a comunicação, mas o objetivo não é esse. Isso é consequência. O objetivo é facilitar o transporte e a armazenagem, quando a gente unitiza a carga. A gente vai ver isso melhor na quarta aula, quando a gente falar de logística. Mas já antecipando o assunto também. Então essa está certa. Não, está errado, porque está falando, destina-se exclusivamente a definir lote de compra com o objetivo de facilitar a comunicação. Não é o objetivo, é consequência. O objetivo é facilitar a armazenagem e o transporte. Beleza? Então, questão errada. Deixa eu encostar a porta. Outra questão. Questão 24. A administração de materiais visa colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. Até aí, tudo certo. São duas as funções de administração de materiais: programação e compras. Certo ou errado? São duas, programação e compras. E estoque, e logística, e tudo que a gente está vendo. Então, quer dizer, são duas. Não está escrito são apenas duas, mas está subentendido. São duas, está definido. Não são duas, são mais do que duas, bem mais do que duas. Então, nesse caso, a questão está o quê? Errado, porque não são duas, são mais do que duas. Beleza? Tranquilo até aqui? As funções. Então, as funções a gente viu lá na primeira aula. Quais são as funções? Não, aí são objetivos, preço baixo e tudo mais. Funções está antes disso, no material de vocês. Funções é cuidar do estoque de materiais, matéria-prima, material auxiliar, material em trânsito, cuidar do patrimônio, cuidar da logística, cuidar da gestão patrimonial, cuidar das compras. Isso são as funções. Aqui está falando, são duas, programação e compras. É como se estivesse falando, são apenas duas. Não são apenas duas, são mais do que duas. Estão afirmando, são só duas. Está afirmando, está limitando, né? Então, nesse caso, questão errada. Beleza? Bom, vamos agora então ver outra parte teórica. Ainda sobre compras. Estratégias de aquisição de materiais e patrimônio. Existe a verticalização e a horizontalização. Aí eu coloquei a logomarca da Ford para ilustrar verticalização, assim como a Volkswagen faz isso também. E a Fiat já adota a horizontalização. Qual que é a diferença? Então, olha só, vai pela palavra verticalização, vertical, tudo como se fosse um prédio só. Então, o que é verticalização? É quando a empresa fabrica internamente tudo que ela pode. Ela não terceiriza nada. Então, por exemplo, tanto a Ford quanto a Volkswagen, elas fabricam até o parafuso que vai no carro. Pô,
Não é muito coerente isso. Não era melhor terceirizar a fabricação de parafuso, comprar de um fornecedor? Não, eles fabricam. Pra vocês terem uma ideia, até pouco tempo a Volkswagen fabricava até o vidro que ia nos carros. A Ford, até os anos 80, ela detinha uma região da floresta amazônica, onde ela extraía latex para ela fazer a borracha que ia nos próprios carros. Isso é o cúmulo de você guardar os segredos todos para você. Beleza, eu detenho todas as etapas da produção, show de bola. E o custo disso? Lá no céu. Por exemplo, Ford e Volkswagen, lá no ABC Paulista, tem mais ou menos 18 mil funcionários cada fábrica. Folha de pagamento lá no céu. Espaço físico que eu tenho que ter, o tamanho do prédio, gigantesco. Mas eu fabrico tudo internamente, tem algumas vantagens. Quando eu horizontalizo, olha a palavra, horizontalizar, horizonte, linha do horizonte, tudo espalhado. O que significa isso? Eu terceirizo. É o caso da Fiat. Ela terceiriza o máximo possível. A fábrica da Fiat lá em Betim, Minas Gerais, tem mais ou menos 3 mil funcionários, bem menos. E hoje, por incrível que pareça, a Fiat fabrica mais do que a Volkswagen. Como é que ela consegue fabricar mais com bem menos funcionários? Porque ela terceiriza tudo. Na realidade, a Fiat não é fábrica, é montadora. Chega tudo pronto, de fornecedores pequenininhos ao redor da fábrica. Tipo, 5h30 da manhã, chegam as peças. Mecânica, elétrica, hidráulica, da produção do dia. E aí a Fiat apenas monta. Então, quer dizer, ela tem com isso um custo fixo bem menor. Folha de pagamento, lá embaixo. Ela precisa de um espaço físico enorme na fábrica? Não, é só para montar e chega todo dia de manhã cedinho. Só que tem uma outra questão. Por que quando você vai numa concessionária comprar um carro Fiat Zero, você não sai com o carro da concessionária? Porque você compra, a concessionária manda o pedido para a fábrica, aí ela vai produzir. Vai levar uns 20 a 40 dias. Volkswagen e Ford, você leva o carro imediatamente. Só que quando eu levo o carro imediatamente, será que tem o carro da cor que eu desejo, com os opcionais que eu desejo à disposição da concessionária? Talvez não. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. No caso da Fiat, não. O carro vai chegar do jeitinho que você pediu. Só que vai levar de 20 a 40 dias. Então, o que acontece? Qual estratégia é melhor? Se a banca perguntar algo nesse sentido, qual que é melhor, a tendência do século XXI é terceirizar o máximo possível. Isso não só na iniciativa privada, no governo também. Não se fala bastante hoje de privatizações e terceirizações? Talvez vocês sejam contra privatizações e terceirizações, porque teoricamente isso diminuiria a vaga em concurso. Só que na hora da prova, sejam a favor, porque é a tendência moderna. Quando a gente terceiriza, quando a gente privatiza o Estado, a gente diminui os custos do Estado, falando de administração pública. Só que qual que era o certo? Você privatiza o Estado o máximo que você puder, privatiza a Vale do Rio Doce, privatiza telecomunicações, privatiza a Petrobras, privatiza tudo. Só que, quando eu privatizo, eu não estou enxugando o gasto do Estado. O que teria que acontecer com a carga tributária? Diminuir? No Brasil diminui? Não. Só aumenta. Então, quer dizer, aí não adianta nada. O certo seria privatizar o máximo possível e o Estado seria um agente regulador, criando as agências reguladoras, que deveria ser muito mais agências que existem hoje, com milhares de fiscais na rua, fiscalizando desde a tia que vende cachorro-quente, se ela estiver praticando preço superior e qualidade inferior, tem que mandar prender, até o mega empresário. Isso é o certo. A Europa faz isso, desde os anos 60. Então, quando o Fernando Henrique implementou privatizações e terceirizações, com plano diretor de reforma do aparelho do Estado, isso não foi uma ideia do PSDB, uma ideia do Fernando Henrique. Isso é um modelo gerencial que já existe na Europa desde os anos 60. Só que o Fernando Henrique teve a coragem de implementar. Aí, na época, a oposição, que era o PT, começou a fazer uma propaganda negativa, dizendo que estava vendendo o Brasil. Lembra daquela campanha que o PT começou a fazer? A Petrobras é nossa, contra a privatização da Petrobras? Hoje a gente entende por que o PT não queria que privatizasse a Petrobras, não entende? Eles viu a lambança que foi feita da Petrobras, né? Mas o que acontece? Sem fazer discurso político, falando de opinião política, mas é porque tudo no Brasil levam para propaganda política, e não é, isso é uma tendência mundial, de privatizar o máximo possível. Aí você poderia dizer assim, mas Ueda, quando eu terceirizo, não fica mais caro? Aparentemente sim, mas você vai ver que no fundo não. Por exemplo, se eu fabrico internamente, eu não tenho autonomia para gerar várias economias? Por exemplo, a Volkswagen e a Ford. Se ela tirar um punhadinho de espuma
de cada estofado de carro, ela fabrica outro carro com esse dinheiro. Quando eu terceirizo, eu tenho essa autonomia? Não. E eu tenho que pagar um pouquinho mais caro, porque o fornecedor que vai fabricar para mim tem que ter lucro. Se eu fabrico internamente, eu não vou cobrar lucro de mim mesmo. Só que tem uma vantagem. Eu pago um pouquinho mais caro para ter tudo pronto. Só que eu não tenho a folha de pagamento tão alta. Eu não tenho o prédio tão grande. Então, eu gasto a mais de um lado, mas economizo do outro. E essa economia é muito maior do que o gasto a mais que a gente tem. Vou dar um outro exemplo, só que aí puxando para a administração pública e a questão das privatizações. Quando se privatiza um órgão, você está fazendo com que o Estado pague menos salários. Mas vamos supor que o salário da pessoa é R$1.000. Quando a gente paga R$1.000 de salário, não são só R$1.000 que a gente paga. A gente paga R$1.000 de salário, impostos, vários impostos que tem a ver com o fato de gerar emprego, né? A gente paga férias, que é um mês a mais para a pessoa não trabalhar. A gente paga 13º, que é um mês a mais de novo para a pessoa não trabalhar. Plano de saúde, vale transporte, vale refeição. A pessoa entrou com atestado, ficou 15 dias de atestado, tem que pagar o salário integral. Você paga muito mais do que R$1.000 quando você assina a carteira de alguém por R$1.000. Quando eu compro o serviço de alguém terceirizado, eu pago R$1.600. E só, mais nada. Aí a pessoa faltou. Eu ligo para o dono da empresa terceirizadora e falo, ó, fulano faltou. Meia hora depois tem alguém no lugar. Não fui com a cara do outro fulano. Ligo para o dono da empresa e falo, não fui com a cara dele, troca. Amanhã já trocou. Quando o funcionário é próprio, não fui com a cara. Para demitir, o que eu tenho que pagar para ele? Os 40%, tem que pagar tudo isso. Então, quer dizer, é muito melhor privatizar, no caso da administração pública. O problema é no Brasil, a corrupção. E é muito melhor terceirizar também na iniciativa privada. Isso é a tendência moderna. Se você é contra, respeito a sua opinião, eu também tenho minhas posições contrárias sobre isso. Mas na hora da prova, nossa opinião não interessa. O que interessa é teoria. Em teoria, privatizar e terceirizar é melhor. Em teoria, horizontalizar é melhor do que verticalizar. Só que verticalizar tem algumas outras vantagens. Por exemplo, vamos imaginar que lá na Ford há uma demanda maior pelo carro caro. E o que eu posso fazer? Virar para a galera que está fabricando Fiesta e falar assim, a linha de produção do Fiesta, para tudo, vem para cá ajudar o carro. E pronto, alterei. Quando eu terceirizo, eu tenho autonomia para alterar os processos de produção dos terceiros? Não, porque eles têm o planejamento deles. Então eu não tenho muita flexibilidade quando eu horizontalizo. Por outro lado, eu não estou pagando? Então eu exijo. Então geralmente a qualidade é um pouquinho superior. Quer ver um exemplo? Se você comparar um Gol básico, pé de boi, da Volkswagen, e um Palio básico, qual dos dois é um pouquinho melhor acabado? O Palio. O Palio tem um tecido na porta, o Gol é plástico puro. Então, quer dizer, você tem uma qualidadezinha um pouquinho maior quando eu terceirizo. Dos dois carros, o Palio é um pouquinho mais caro que o Gol, mas o consumidor paga um pouco mais caro por uma qualidade melhor. Então, é a tendência. Agora, eu não posso dizer também que Ford e Volkswagen não têm sucesso. São empresas de sucesso, por N outros fatores. Mas elas adotam a verticalização, fabrica tudo internamente. Na horizontalização, a gente terceiriza o máximo possível. Beleza? Esse é o conceito. Como é que isso já foi cobrado em prova? Vamos lá para as questões. O conceito não é fácil, só que as bancas têm o dom de ferrar com a nossa vida. Olha que questão lascada. Quer ver? Na metodologia de verticalização, então já lembra da Ford e da Volkswagen, fabrica internamente. Na metodologia de verticalização, por exemplo, a Ford ou a Volkswagen, maiores cuidados devem ocorrer com os procedimentos que envolvem os core process. Cara, você estuda pra caramba em casa, assiste aula, e a banca faz essa lambança, core process. Que de acho é core process? Ah, process é processo, beleza, vocês estão afiados em inglês, né? Porra, como é que vocês... Caramba, e core, o que é core? Lascou. Olha só, anotem aí ao lado. Não, tem nada a ver com computador, não. Anota aí ao lado. Core process, processos fundamentais, segredos. Então, core process, processos fundamentais, segredos. Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, no caso da Coca-Cola, aqui no Brasil, quem fabrica a Coca-Cola é a própria Coca-Cola? Na opinião de vocês? Sim. Não, não é.
Quem fabrica a Coca-Cola aqui para Brasília é a Brasal Refrigerantes, do seu Osório Adriano. Quem fabrica a Coca-Cola para Brasília é o Osório Adriano. Brasal Refrigerantes. As fábricas são franquias. A Coca-Cola não fabrica uma gota de refrigerante. A Nike, né? A mesma coisa que a Nike, pior ainda, porque a Nike nem fábrica tem, né? A Coca-Cola fabrica uma coisa, o xarope, o pó do xarope. Então, quer dizer, por que a Coca-Cola não terceiriza também a fabricação do xarope? Porque ela vai ter que revelar a fórmula. É o segredo dela. Então, quer dizer, aquilo que é segredo, o que a Coca-Cola faz? Ela guarda para ela. Então, ela vende o pó do xarope para as fábricas franquias, e as fábricas franquias fabricam, entregam e têm seus lucros. Então, o que acontece? Quando a gente fabrica internamente, é mais fácil ou mais difícil do segredo vazar? Mais difícil, embora possa vazar também. Agora, quando eu terceirizo, por exemplo, a Fiat, ela terceiriza o máximo possível. Ela não tem que revelar com muita antecedência para os fornecedores qual vai ser o design do novo carro que vai ser lançado daqui meses, para que esses fornecedores possam fabricar. E o risco de segredo vazar? Enorme. Então, os segredos têm mais risco de vazar quando eu horizontalizo ou quando eu verticalizo? Quando eu horizontalizo. Por que a banca não pergunta assim? Na verticalização, existem maiores cuidados que devem ser tomados com os segredos. Porque se ela perguntar assim, todo mundo acerta. Então, aqui é para sacanear. Core process são os segredos, os processos fundamentais. Aí eu pergunto a vocês, na metodologia de verticalização, maiores cuidados devem ocorrer com os procedimentos que envolvem os core process? Não, porque os maiores cuidados eu tenho que ter com isso aonde? Na horizontalização, quando eu terceirizo. Então, nesse caso, a questão é errada. Questão fácil pra caramba, o problema é a palavra, core process. O problema é o vocabulário. Oi? Não, faz isso não. Faz isso não. Às vezes tem um termo técnico. Faz isso não. Quando é assim eu já ponho errado. Faz isso não. Vamos lá. 26. Eu não sei o que está certo. 26. A horizontalização exige maior investimento em instalações e equipamentos. Parem por aí. Quando eu horizontalizo, não é quando eu terceirizo? Quando eu terceirizo, exige mais investimento em instalação e equipamento ou menos? Menos, já está errado. Mas calma. Assim, já que a empresa está envolvendo mais recursos e imobilizando-os, parei por aí de novo. Quando a gente terceiriza, horizontaliza, eu estou envolvendo mais recursos? Menos. Menos folha de pagamento, menos prédio. Errado de novo. Ela acaba tendo menor flexibilidade para alterações nos processos produtivos. Opa! Quando eu horizontalizo, eu tenho menos flexibilidade. Isso está correto. Seja para incorporar novas tecnologias ou para alterar volumes de produção decorrentes de variações do mercado. Segunda metade da questão, perfeita de correto. Só que como o nosso cérebro, na hora da prova, só presta atenção da metade para o final, tu põe correto. E o erro está no começo, de novo. Então, errado, porque quando eu terceirizo, horizontalizo, exige menor investimento em instalações e equipamentos e a empresa não envolve mais recursos, envolve menos, porque está usando o recurso do terceiro. Então, nesse caso, a questão está o quê? Errado. Beleza? Continuando. Vamos ver uma agora de múltipla escolha, estilo IADES, FCC. As empresas precisam ter estratégias para a aquisição de bens materiais. Partes vitais do produto final eram produzidas, na maioria das vezes, internamente. Mas essa concepção está mudando para parcerias estratégicas. Duas estratégias operacionais são empregadas para a decisão da aquisição de bens materiais: a verticalização e a horizontalização. Essa última, horizontalização, significa: letra A, independência de terceiros na composição do produto? Não. Quando eu terceirizo, eu dependo de terceiros. Letra A está errada. Letra B, compra de terceiros dos itens que compõem o produto final? Verdade. Quando eu terceirizo, eu compro de terceiros. Cuidado na prova de múltipla escolha, porque aí você vê que a B está certa, já marca e pula para a próxima. Pode ter uma mais correta do que essa. Então, presta atenção nisso. Oi? Assistiu? Olha C. Domínio da tecnologia do produto final? Quando eu terceirizo, eu não domino, eu corro o risco de perder a tecnologia, os segredos. A C está errado.
Maior autonomia da elaboração do produto final? Não, Eu tenho mais autonomia quando eu fabrico internamente. Aumento da estrutura organizacional da empresa? Quando eu terceirizo, eu uso a estrutura dos outros. Então, a única correta mesmo, letra B, compra de terceiros dos itens que compõem o produto final. Beleza? Podemos avançar? Então, vamos embora. Para fechar compras, então agora eu vou falar sobre centralização e descentralização das compras. O que é a compra centralizada? É quando um único departamento compra tudo que a empresa precisa. O que é a compra descentralizada? Cada departamento faz sua própria compra. O que pode cair em prova? Vantagens e desvantagens das duas estratégias. Então, vamos primeiro falar de centralização. Quando a gente centraliza, eu tenho uma visão do todo quanto à organização do serviço. Por quê? Um único setor compra tudo que a empresa precisa. Então, ela tem uma visão de tudo que a empresa compra. Na descentralização, essa visão do todo não existe. Quando eu centralizo, eu tenho um poder de negociação maior para a melhoria dos níveis de preços obtidos dos fornecedores. Por quê? Eu não compro tudo de uma vez só que a empresa precisa. Se eu compro tudo de uma vez só, o volume é maior. Se o volume é maior, o que eu choro para o fornecedor? Desconto. Quando eu descentralizo, cada departamento faz sua própria compra picadinha. Então não vai conseguir chorar tanto desconto assim. Outro, influência no mercado devido ao nível de relacionamento com os fornecedores. Como assim influência no mercado? Quando uma empresa grande tem uma área de compra centralizada, os fornecedores ficam ansiosos querendo vender para aquela empresa. Você nem precisa ir atrás do fornecedor, o fornecedor bate na sua porta, doido para te vender. Quando a venda é pequena, na compra descentralizada, fornecedores vão bater na sua porta com ansiedade? Não. Então você tem uma influência maior no mercado. Outra, análise do mercado com eficácia, em virtude da especialização do pessoal no serviço de compras. Na compra centralizada, você tem pessoas treinadas na arte de comprar, negociadores. Quando a compra é descentralizada, cada gestor faz sua compra. Não necessariamente ele tem experiência em comprar. Às vezes a compra pode ser mal feita. Por exemplo, o gerente financeiro, ele não tem experiência em comprar. O gerente de produção, ele não tem experiência em comprar. Então, perde um pouco esse profissionalismo. Outra, controle financeiro dos compromissos assumidos pelas compras associado ao controle de estoques. Quando a gente compra de forma centralizada, a área de compra se comunica o tempo inteiro com o departamento financeiro, perguntando se tem dinheiro ou não para pagar, enfim. Quando a compra é picada, você acha que todos os setores se comunicam com a área financeira? Não necessariamente. Né? Professor, e além disso, o controle do estoque é maior quando tem toda a informação no único setor. Diga. eu não entendi essa ideia, não. Queria que o senhor repetisse. Análise do mercado com eficácia em virtude da especialização do pessoal no serviço de compras. Na compra centralizada, você tem pessoas com experiência em compras. Então eles já sabem quem são os fornecedores mais top do mercado. Eles já sabem quem são os fornecedores picaretas, que vendem produtos sem qualidade. Então você tem uma análise do mercado melhor por parte dos compradores. Porque você só vai contratar para compras, se tem um departamento de compras profissionalmente constituído, quem tem experiência na área. Então você tem uma análise melhor do mercado. É nesse sentido. Outra, economia de escala na aquisição centralizada, gerando custos mais baixos. O que é economia de escala? Quanto mais eu compro, mais barato eu pago. A gente já sabe que a tendência é não estocar. Mas na compra centralizada, você vai juntar todos os pedidos da empresa inteira. Você consegue chorar mais descontos. E outra coisa, o que foi criado no mercado para essas empresas que compram um monte de coisa? Como isso é uma oportunidade de negócio, várias distribuidoras começaram a se especializar não em um tipo de produto, começaram a se especializar em clientes. Então, por exemplo, o que as fábricas da região de São Paulo compram? Resma de papel, cartucho de impressora, borracha, lápis, papel higiênico, produto de limpeza. Percebe que são produtos que não tem nada a ver um com o outro. Mas a distribuidora começa a ter o quê? Todas as opções para ela sozinha vender tudo que você precisa. Isso a gente chama de fornecedor global. O que é um fornecedor global? É aquele fornecedor que tem todas as soluções para você. Quando a compra é centralizada, os fornecedores globais te procuram. Só que tem um problema. Geralmente esses fornecedores globais, as grandes distribuidoras do Brasil, ficam aonde? No triângulo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Por exemplo, não fica aqui em Brasília. Então, se eu vou fazer um pedido para um fornecedor global, embora tenha fornecedores globais aqui na região centro-oeste também, mas se eu vou fazer um pedido para um fornecedor global, demora mais tempo ou é mais rápido para chegar? Demora mais tempo. E outro fator, eu não vou juntar os pedidos da empresa inteira, também demora mais tempo.
Então, se existe uma desvantagem em centralizar, é o tempo, que demora mais. Por outro lado, você economiza mais, né? Outra, melhor qualidade por causa da maior facilidade de implantação. Por que você tem uma maior qualidade? Se eu compro um monte de coisa de um único fornecedor que existe só para me atender, eu exijo mais qualidade dele para que esse contrato não seja quebrado. Porque se for quebrado, eu passo para outro fornecedor. Com a ameaça de perder o clientão, o fornecedor não vai querer pisar na bola. Tem uma maior qualidade. Sortimento de produtos com mais consistência. Se a gente compra tudo de uma vez, provavelmente vai chegar tudo de um lote só de fabricação. Normalmente, pode existir falhas de produção, mas quando chega tudo de um lote só, chega tudo com a qualidade igual, homogêneo. Se cada departamento faz um pedido diferente do mesmo material em datas diferentes, vai chegar o mesmo produto de lotes diferentes, pode ter desvio de qualidade, heterogêneo. E por fim, especialização das atividades para o pessoal da produção, não perder muito tempo com contatos com os vendedores. Por exemplo, na compra descentralizada, cada gerente faz sua própria compra. O gerente financeiro tem o papel de gerenciar as finanças da empresa e não compras. Só que em algum momento ele vai ter que parar de gerenciar as finanças para ir comprar. Você está desviando a função. Na compra centralizada, você não desvia a função de ninguém. Essas são as vantagens e características de centralizar. Mas qual que é a maior desvantagem? Tempo. Demora mais tempo. Professor, essa centralização aí, ela acontece com as empresas também, né? Também. Olha só, não há uma lei que obrigue as organizações a compra ser centralizada ou descentralizada. Organizações privadas têm liberdade. Agora, existe uma recomendação para os órgãos públicos, com base na Instrução Normativa 205, onde os órgãos públicos, a compra tem que ser o quê? Centralizada. Por quê? Até por causa da 8666, para regulamentar o processo de compra. Então tem que ser centralizado. Mas se por alguma razão temporária o órgão não puder comprar de forma centralizada, não pode ficar sem nada. Aí pode comprar descentralizado, por alguma razão temporária. Mas, obrigatoriamente, os órgãos têm que ser a compra centralizada. Beleza? E a descentralização? E aí é cada departamento fazendo sua própria compra. Então, por exemplo, na descentralização, você tem uma adequação da compra devido ao conhecimento dos problemas específicos da área onde o comprador exerce sua atividade. Então, por exemplo, na compra centralizada, cada departamento tem que engolir aquilo que a empresa comprou e usar. Na compra descentralizada, cada gerente faz a compra de acordo com a necessidade de cada departamento. Então a compra é mais específica para a realidade de cada setor quando ela é descentralizada. Outro, menor estoque e com uma variedade mais adequada, por causa das peculiaridades regionais da qualidade, quantidade e variedade. Quando a gente compra de forma descentralizada, cada departamento faz sua compra de acordo com o que cada departamento precisa. Na compra centralizada, a empresa vai comprar tudo de uma vez e talvez um pouco mais para não deixar faltar. Então, quer dizer, o estoque fica maior na compra centralizada. Na descentralizada, o estoque tende a ser de acordo com a realidade de cada setor. E aqui, como está dizendo, por causa das peculiaridades regionais. Como assim? Na compra centralizada, se dá preferência para o fornecedor global, que geralmente não fica na nossa região. Na compra descentralizada, você vai comprar de fornecedores locais, que têm produtos adequados para a realidade da nossa região. Por outro lado, se o fornecedor é regional, não é tão grande assim, ele vai vender mais caro ou mais barato? Mais caro. Outra coisa, o fornecedor regional, que vai vender somente o que o seu departamento precisa, a quantidade é pequena, ele não vai dar tanto desconto assim. Por outro lado, se o fornecedor é local, é regional, a entrega é mais rápida. Ele entrega mais rápido, né? Por fim, coordenação em virtude do relacionamento direto com o fornecedor, levando a unidade operacional a atuar de acordo com as necessidades regionais. Na compra descentralizada, o gerente liga para o fornecedor local. Manda para mim 5 resumos de papel. Se atrasar, o próprio gerente liga. Cadê minha resumão de papel? Agora, na compra centralizada, eu peço para a área de estoque a resumão de papel. Não tem. Estoque avisa compras. Compras compra. Não chegou. Aí eu no departamento ligo de novo para a área de estoque. Área de estoque, cadê minha resumão de papel? Peraí que eu vou ver. Eles vão ligar para compras. Compras vai ligar para o fornecedor. O fornecedor vai responder. Demora muito. Na compra descentralizada, essa informação é mais rápida. E a última,
flexibilidade proporcionada pelo menor tempo de tramitação das ordens, provocando menores faltas. A chance de faltar item no estoque é menor quando a gente compra descentralizadamente, porque cada gestor está de olho no seu próprio estoque e está em contato direto com o fornecedor. Então tudo isso flui mais rápido na comunicação e na entrega. Por outro lado, fica mais caro. Então percebe, não tem melhor ou pior. Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Não existe. Depende da realidade de cada organização. Recomendado que seja centralizado, por causa do profissionalismo e da possibilidade de negociar menores preços com fornecedores globais. O recomendado é centralizado. Mas isso não significa que não possa ser descentralizado. Beleza? Questões... Recomendado é o mais usado? Recomendado que seja centralizado e também é mais usado, justamente por ser recomendado. Ok? Questões sobre isso. Essa questão, galera, típica e ADES, ou Funiversa, ou Funrio, essas bancas malucas que existem por aí. Vocês vão perceber que é uma questão mal pontuada, e por ser mal pontuada, você não consegue entender direito o que ela quer. Eu vou ler para vocês do jeitinho que ela foi para a prova. Vocês vão perceber que ela fica confusa, mas aí eu vou pontuar de forma adequada, ela vai ficar mais clara. Quer ver? O volume de operações de compras pode alcançar quantidades apreciáveis e peculiaridades operacionais que recomendem avaliar se todas as compras devem ser feitas em um ponto centralizado ou estabelecer-se em sessões de compras separadas para cada unidade de negócio. Então aí está correto. As razões para a descentralização podem ser muitas, mas certamente trarão algumas perdas, tais como da oportunidade de negociar maiores quantidades em melhores condições adquiridos e homogeneidade na qualidade dos materiais e... Percebeu que está mal pontuado? E olha as opções malucas: bem-estar do público interno, prestígio das gerências, cargos operacionais, informatização e controle de materiais e de estoques. Só pode ser a E porque é a única que tem a ver com o contexto da área de materiais. Mas concorda com uma questão que a gente não conseguiu entender o que ela quer dizer? Por causa da pontuação errada. Então, como que ela ficaria... Como que ela ficaria correta? Olha só. Cadê? Peraí, essa daqui já foi. 28. Então, como é que ela ficaria correta? Olha só. As razões para a descentralização podem ser muitas, mas certamente trarão algumas perdas, tais como 2 pontos. Aí fica melhor. Oportunidade de negociar maiores quantidades em melhores condições. Ponto e vírgula. Risco adquiridos. E, aí ao invés de I, outro ponto e vírgula. Não, na realidade o ponto e vírgula está aqui, né? Risco I também. Homogeneidade na qualidade dos materiais. E, então o que a questão está perguntando agora? Ela está afirmando que a descentralização tem algumas perdas. Ela cita 2 e quer saber a terceira. Então, vamos ler agora de forma adequada, quer ver? As razões para a descentralização podem ser muitas, mas certamente trarão algumas perdas, tais como: primeira possível perda de descentralizar, perder a oportunidade de negociar maiores quantidades em melhores condições. Ok? Segunda perda de descentralizar, perder a homogeneidade na qualidade dos materiais, porque vai chegar tudo heterogêneo. Ok? Terceira possível perda, perder o bem-estar do público interno? Nada a ver. Perder o prestígio das gerências? Só porque a compra vai ser centralizada? Nada a ver. Perder cargos operacionais? Nada a ver. Perder informatização? Nada a ver. Perder o controle de materiais e de estoques? Sim. Essa é uma terceira possível perda de descentralizar. Porque quando eu descentralizo, eu não tenho tanto controle. Cada departamento fez sua compra. Por exemplo, então, resposta correta aqui no caso, letra E, né? Possível perda de controle de materiais e de estoques. Mas ampliando isso, vamos supor que nós somos da área de vendas e a gente está precisando de resma de papel. Vou comprar. Só que a área financeira tem resma de papel sobrando. Não era melhor fazer uma simples remessa da área financeira para a área de vendas? Só que na descentralização, os departamentos não se falam. Se fosse um setor central tendo a compra e o estoque, não teria esse problema. Então você realmente perde, né, o controle de materiais e de estoques quando você descentraliza. Resposta correta, letra E. Mas dá para responder isso de forma intuitiva, porque é a única opção que tem a ver com o enunciado. Mas o enunciado está mal pontuado. O Wendel, cabe recurso para anular a questão? Cabe.
Só porque você vai entrar com recurso, a banca vai anular? Não. Talvez não. Então, quer dizer, bancas como o SESP, não adianta criar recurso que o SESP praticamente não aceita. Quer dizer, você tem que criar o recurso, porque se algo está errado, tem que fazer. Mas o SESP está acima de Deus. Agora, bancas como IADES, FCC, Funiverso, até que aceitam recurso, analisam recurso. Só que, uma dica para vocês, gente. Quando você vê que uma questão cabe recurso, muitas vezes a pessoa fala assim, não vou fazer o recurso não. Muito mais gente já vai fazer, então está tudo tranquilo. O que acontece? Se todo mundo pensar assim, ninguém entra com recurso. E aí não tem recurso. O que faz uma banca avaliar os recursos é o volume de recursos. Então não deixa de entrar em recurso nunca, quando couber recurso. Beleza? No caso das questões de administração, tanto para vocês aqui, eu falo isso para todos os meus alunos, para quem está assistindo em casa esse curso, eu ajudo a elaborar o recurso, sem problema nenhum. Só me manda com antecedência. Não me manda faltando 24 horas para entregar o recurso, que eu não consigo. Mas nas questões de administração eu te ajudo a elaborar. Beleza? Vamos lá então, continuando. Outra questão. Deve haver a centralização do processo de compras, de modo a possibilitar a menor movimentação possível de materiais. Quando eu centralizo, a movimentação é maior ou menor? Bem maior. Gente, quando eu centralizo, vai chegar tudo de uma vez numa carreta. Até aquilo descarregar, a movimentação é enorme. Quando eu descentralizo, cada departamento que faz sua compra vai chegar em dias separados numa Kombi, não numa carreta. Então a movimentação é maior quando a gente centraliza. E aqui está falando que ela é menor. Questão errada. Continuando. Em grandes organizações, o aspecto importante a ser considerado se refere à centralização ou descentralização das compras. A centralização apresenta como vantagens a oportunidade de serem negociadas grandes quantidades de materiais por menores preços. Sim. Quando eu centralizo, eu tenho essa oportunidade, correto? A homogeneização desses materiais, quando eu centralizo, chega de forma homogênea, correto? O menor tempo na sua aquisição? Não, porque demora mais tempo, errado. E o melhor controle dos estoques. Realmente, quando eu centralizo, eu tenho mais controle. Está tudo certo, menos, menor tempo. Questão errada. O que vocês perceberam que há de parecido entre essa questão 30 e aquela de múltipla escolha que a gente fez, a 28? Tem algo parecido? Tudo igual, só que tem uma diferença. Aqui está falando, vantagens da centralização. A 28 está perguntando desvantagens da descentralização. Só que olha como as palavras são idênticas. Perdas, né, que está falando. Perda, desvantagem, né? Mas olha como as palavras são iguais. Oportunidade de negociar maiores quantidades em melhores condições. Oportunidade de serem negociadas grandes quantidades de materiais por menores preços. Mesma coisa. Olha a outra. Homogeneidade na qualidade dos materiais. Aí olha aqui, homogeneização desses materiais. Não são as mesmas palavras? O que a gente comprova com isso? As bancas se copiam. As bancas pegam questões do SESP e criam uma questão de múltipla escolha. Por isso que eu encho o saco. Se você treinar 50 ou 100 questões por dia, e não necessariamente da banca que você vai fazer a prova, tendo prazo, pega questões do SESP, porque a maioria das bancas copiam o SESP. Entende? E transformando, alterando algumas coisas. Então, por exemplo, você tem uma prova, vai estudando questões do SESP, porque o SESP ou está certo ou está errado, ou você sabe ou você não sabe. Faltando umas 3 semanas para a prova, aí você vai pegar questões da banca, para você se acostumar com o ritmo da banca. Mas para treinar conteúdo, prioritariamente SESP. Quais são as bancas mais bem organizadas que existem, que menos erros têm? SESP, FCC, Sesgran Rio e a FGV. São as quatro bancas que menos erros têm. Então treina por elas. Aí, se a minha banca é IADES, Funiversa, Funrio, Quadrix e tal, aí faltando 3, 4 semanas para a prova, aí você pega questões da banca para você se acostumar com o ritmo da banca. Mas para treinar conteúdo, é melhor questões que não tenham tanto problema de forma de redação. Beleza? Então, nesse caso, a questão 30 está o quê? Errada por causa do menor tempo. Se fosse maior tempo, estaria inteira correta. Beleza?